Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Nesta semana, acontece o lançamento do Guia dos Lugares Difíceis de São Paulo. Professora, mas o que são lugares difíceis? Lugares difíceis são lugares marcados por traumas e lutas e que constituem desafios e dificuldades para serem compreendidos. O Guia dos Lugares Difíceis tem foco justamente nesse tipo de lugar. O que parte do pressuposto que o turismo é um ato de aprendizado. No caso, o aprendizado tem foco nas diversas camadas de tensões e disputas, nas desigualdades e até mesmo nas tragédias que marcaram o nosso passado. Um dos aspectos principais desse guia é atentar para lugares que dificilmente entrariam em um mapeamento tradicional dos marcos urbanos como lugares de memória. É o caso, por exemplo, do Plaza Osasco, aquele shopping onde, em 1996, na véspera de um Dia dos Namorados, um vazamento de gás seguido de explosão matou 42 pessoas e feriu mais de 300, se eu não me engano, e de onde os resquícios dessa tragédia foram completamente apagados. Na mesma linha, o guia trata em outro verbete da Rua Frei Caneca, que também é conhecida como Rua Gay, mas que, por estar diretamente associada aos grupos LGBT, tem um histórico, nem sempre mencionado, de agressões e violências contra essa população. Mas o guia fala também de lugares que, sim, constam de outros tantos guias sobre patrimônio histórico e de guias turísticos, como o antigo prédio do DEOPS, do Departamento de Ordem Política e Social. Apesar de lá funcionar o Memorial da Resistência, esse lugar é sempre mencionado como Estação Pinacoteca, o que contribui para pagar as histórias de violência do Estado que foram escritas ali no Estado Novo e na ditadura militar, onde tantas pessoas foram submetidas a processos de tortura e muitas delas, inclusive, morreram durante essas sessões macabras. E como foi feito esse trabalho? Olha, um dos aspectos mais notáveis desse livro é a maneira como ele foi feito. O guia partiu de uma ideia lançada em sala de aula num curso do professor Renato Cimbalista, que é meu colega na FAUSP, e esse curso foi ministrado simultaneamente na graduação e na pós. E foi na sala de aula que as fichas, que depois se tornaram os verbetes, e o design gráfico do guia foram discutidos e definidos. Os textos passaram, é verdade, por diferentes etapas depois de discussão e revisão. Houve até uma oficina aberta de trabalho que permitiu a participação de outras contribuições, algumas inclusive foram encomendadas, mas esse processo de como o livro foi feito é algo que nós temos que destacar aqui, porque esse processo evidencia que a universidade pública é o mais importante laboratório de conhecimento do Brasil. E já que nós estamos falando de patrimônio, esse é um patrimônio a ser resguardado, protegido e fortalecido diariamente. O lançamento do Guia dos Lugares Difíceis acontece no dia 9, sábado, na Casa do Povo, das 16 às 19 horas, com apresentação e comentários feitos por mim, pela Raquel Schenkman, diretora do Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, e também, obviamente, pelo próprio organizador Renato Cimbalista. Então, nós esperamos você lá e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman.
Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? A exaustão da política monetária, ou até a gente poderia dizer das políticas monetárias, porque a exaustão ela é verificada tanto em cada país, em cada banco central, quanto no próprio sistema monetário e financeiro internacional, que vai sendo submetido a tensões e a problemas inéditos, tanto pela crise do que não funciona mais, quanto pela emergência das novas tecnologias, do blockchain, da Bitcoin e outros fenômenos da fintech, da tecnologia financeira. A verdade é que mesmo os organismos internacionais estão observando, e o Bank of International Settlements, que é uma espécie de um banco central de bancos centrais, ele publicou agora um relatório alertando para essa emergência do que eles chamam de políticas monetárias ou ferramentas, instrumentos de política monetária não convencionais, unconventional, podemos dizer como heterodoxo ou, digamos, fora da caixinha, né? Quer dizer, alguma coisa que, já que a tradição da história do pensamento econômico, da teoria monetária, das experiências de crise financeira, não conseguiram ainda levar o ser humano a entender e a controlar, regular ou conviver com essas flutuações que terminam em verdadeiras implosões do sistema capitalista, passando pelo sistema financeiro, a verdade é que ninguém sabe, né? E essa crença em regras simples, metas inflacionárias, como o padrão ouro no século XIX, isso dá mais uma impressão, uma imagem de estabilidade, muito mais, às vezes, até uma ilusão necessária para os investidores, mas ela pode simplesmente, de uma hora para outra, se esfumaçar, e aí são instrumentos não convencionais que são usados. Professor, e como que o Brasil pode lidar com essa situação? O Brasil é muito especial dentro do sistema econômico internacional, porque ele está entre aqueles países conhecidos, antigamente falava periferia, né? Depois virou em emergentes, né? Durante muito tempo foram chamados de países em desenvolvimento. Todas essas denominações procuraram capturar em cada momento da história de países como o Brasil, a Argentina, países da África e da Ásia, capturar qual era o espírito, né? O espírito de desenvolvimento, de crescimento e de políticas públicas, políticas econômicas. Com a crise, essa crise que estoura em 2008, todas as referências, inclusive no campo do que é o dinheiro, elas vêm se diluindo, né? Então são mudanças sem precedentes e a grande crise financeira, já chamada com esse nome, a grande crise financeira, no Brasil também fez as suas sequelas e continua fazendo. A política monetária agora claramente não funciona para reanimar a economia, estamos batendo recordes históricos de redução da taxa de juros, sem que a incerteza sobre o futuro do investimento se resolva. O Brasil, junto com o resto do mundo, está à procura de um dinheiro perdido. Semana que vem voltamos com mais comentários sobre tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o jornalismo digital levou ao extremo a questão da velocidade da informação e o ser primeiro a divulgar qualquer coisa é prioridade máxima para a maioria das publicações. Agora a gente vê surgir experiências como o chamado slow journalism. Como o senhor vê isso? Eu vejo com muita satisfação e algum otimismo. É claro que o jornalismo sempre será uma atividade em que a velocidade de uma informação importante é um valor significativo. No entanto, o que nós temos visto ultimamente, como você acaba de dizer, é que isso chegou a um paroxismo tamanho que os veículos, mesmo os mais prestigiosos, acabam cometendo erros graves, às vezes muito danosos para a própria profissão e para os próprios veículos, pelo simples fato de quererem ser os primeiros a noticiar alguma coisa, ou mesmo que não seja para serem os primeiros a noticiar alguma coisa, mas para noticiar rapidamente. A banalização
da chamada breaking news, notícias extraordinárias, em inglês breaking news, é tamanha que redes de jornalismo 24 horas como a CNN passam praticamente as suas 24 horas com a marca, o slogan breaking news na sua tela. Ora, quando tudo é extraordinário, é evidente que nada é extraordinário. Isso vulgariza, banaliza a informação realmente importante que tem que ser dada depressa. Por isso eu vejo esses movimentos como a publicação Tortuase, por exemplo, com muita satisfação, porque mostra que pelo menos alguns jornalistas importantes estão pensando na necessidade de se dar uma espécie de freio de arrumação nessa situação um tanto histérica em que muitos veículos e muitos jornalistas se colocaram. Outra questão que a gente vem discutindo na coluna há algum tempo é a questão da grande quantidade de informação, né, e do cansaço que o público tem em relação a essa overdose de informações. O slow journalism também pode ser um caminho para isso? Eu acho que sim. De fato, você vê cada vez mais distanciamento do público dos veículos exatamente por conta dessa excessiva e frenética consumação de informações. Principalmente quando os líderes nacionais são líderes populistas, como é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, e inconsequentes, como é o caso dos líderes do Brasil e dos Estados Unidos, você tem uma sucessão, uma avalanche de declarações estapafúrdias, calamitosas, que são sempre repercutidas com grande intensidade e que fazem com que as pessoas se sintam um pouco desnorteadas e até enfadadas. O slow journalism também tenta, com um conteúdo reduzido, alguns veículos que trabalham nessa linha chegam a limitar o número de publicações a 5 posts por dia, não mais que isso. Eles tentam também provocar reflexões com o conteúdo publicado, né, e dar chance para o leitor consumir o que já está no ar antes de receber mais conteúdo. Isso também pode ter impacto na qualidade do jornalismo? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, com tudo isso que nós estamos conversando, eu não quero dizer que não seja importante você noticiar um fato extraordinário assim que ele ocorre. Mas o fato extraordinário tem que ser extraordinário para poder merecer esse adjetivo. E quando ele é veiculado, ele tem que estar muito bem apurado e confirmado antes de ser colocado à disposição do público. Quando o veículo resolve publicar de maneira apressada uma informação, mesmo que ela seja de fato extraordinária, e não checa todos os seus detalhes, ele corre o risco de cometer erros, e esses erros podem ser gravíssimos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Estamos na primavera, mas o calor está a todo vapor. O corpo humano se adapta facilmente a essas ondas de calor extremo? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu queria trazer para esse espaço as consequências que essas ondas de calor extremas, principalmente no meio urbano, trazem para a nossa saúde. Bom, acho que todos nós sentimos que nesses períodos temos uma sonolência, levantamos mais cansados e temos uma sensação assim de desconforto vago. Mas isso não é, digamos, uma sensação só subjetiva. Existe um grande aumento de adoecimento e mesmo de mortalidade nesses períodos de calor. Na cidade de São Paulo, um período típico como hoje, os estudos dos últimos 15 anos mostram consistentemente que aumenta a mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares em indivíduos acima de 60 anos. Quanto que esse aumento? Cerca de 50% num dia como esses que estamos vivendo. Isso significa que entre 40 a 50 pessoas morrem a mais por dia nesse período.
E vai acontecer aonde? Nas ilhas de calor predominantemente. São a região central e os extremos da cidade, onde a cobertura vegetal é mínima e o tipo de casa, aquela casa de telhado plano com uma laje de cimento em cima ou telhas de amianto, fazem com que exista uma transmissão de calor muito grande para o microambiente interno. Isso se explica por várias alterações fisiológicas, uma reação inflamatória induzida por calor, a própria incapacidade que as pessoas mais velhas têm de regular a temperatura, os mecanismos de termorregulação ficam comprometidos com a idade, e os vasos, principalmente os vasos da periferia do nosso corpo, que são importantes para regular o fluxo periférico e acertar, digamos, a nossa troca de calor com o meio. Quando você tem aterosclerose, quando você tem diabetes com desnervação e mesmo obesidade, que funciona como se fosse um enorme casaco de gordura que vestimos, elas fazem com que a gente esquente mais na conta. Nesse período de calor também perdemos muita água pela respiração e pela transpiração. Então, a primeira dica que a gente dá para as pessoas é olhar a cor da urina dos bebês, que também são vítimas, abaixo de 5 anos, e dos idosos, que às vezes podem perder muito volume através da respiração ou da respiração, né, você transpirando ou respirando, você vai perder calor e vai trocar calor e vai trocar água junto. E com isso, se a urina estiver escura, significa que você tem que oferecer água. O bebê porque não bebe sozinho e o idoso porque talvez não sinta sede, embora esteja um pouco desidratado. Desidratação favorece trombos, que podem incluir artérias estratégicas. E no calor também existe uma vasodilatação periférica que obriga o coração a trabalhar mais depressa, com mais força para manter pressão arterial. E alguns corações não conseguem dar conta disso. Professor, qual sua recomendação para atravessarmos esses períodos quentes? Ou então evitar também de se expor ao calor ao ambiente externo nas horas mais quentes, que vão mais ou menos a partir das 10 da manhã até mais ou menos umas 4 da tarde, porque também a poluição nesse momento está bastante elevada. Enquanto isso, esperamos políticas de recomposição das áreas verdes da cidade e redução das ilhas de calor. Mas isso ainda vai demorar. Enquanto isso, é melhor a gente se prevenir. Até a próxima oportunidade e um abraço a todos. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. A coluna de hoje fala dos benefícios da prática das atividades aquáticas. Além de ser prazeroso, fazer exercícios em ambientes que envolvam água proporciona o fortalecimento dos músculos e, melhor, sem o impacto nas articulações. Para a população idosa, aumenta o nível da força, da resistência e do equilíbrio, o que resulta também em vida plena e independente por muito mais tempo. Olá, ouvintes! Com o verão se aproximando e a temperatura subindo, as praias e as piscinas tendem a ficar mais lotadas para as práticas das atividades aquáticas e das mais variadas, que exercitam os diversos grupos musculares, ajudando a reduzir a gordura corporal e podendo contribuir para a recuperação de lesões, por não oferecer impacto para as articulações. Para a população idosa também traz muitos benefícios, aumentando os níveis de força, resistência, equilíbrio e principalmente quando a mobilidade está reduzida pelo processo de envelhecimento, ela pode aumentar a independência funcional e permitir viver de maneira autossuficiente, esse idoso vivendo com mais bem-estar e qualidade de vida. Também, para grupos especiais, as atividades aquáticas são muito boas, porque para essas pessoas com problemas respiratórios, com asma e bronquite, as atividades são excelentes. Esse tipo de atividade reduz a hipersensibilidade dos brônquios, diminuindo as crises e os ataques de falta de ar.
Esses benefícios são amplamente divulgados na literatura, mas uma abordagem muito interessante e tão importante quanto é que o contato com a água é sempre prazeroso, mesmo que seja em um chuveiro. Ajuda no relaxamento, na diminuição do estado de estresse, possui efeito massageador que favorece a circulação sanguínea e ajuda muito em recarregar as nossas energias. Não só as atividades em que o corpo é imerso na água, como a natação, a hidroginástica, entre outras, mas também as atividades que praticadas sobre a água, como o remo, a canoagem, o stand-up, por exemplo, trazem os mesmos resultados. Mergulhar, tomar um banho ou ficar sobre a água é sempre prazeroso. Se somarmos esse prazer de estar em contato com a água, junto com a prática da atividade física, o resultado será um salto gigantesco para a melhoria do nosso bem-estar e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. Professor, praticar exercício na água ajuda a adesão de programas de atividade física? Sim, com toda certeza. Mesmo as pessoas que não sabem nadar ou tiverem experiências traumáticas gostam do contato com a água, seja molhando os pés ou molhando algumas partes do corpo, indo para uma cachoeira, até passeando em barcos. Pode sim ser um incentivo para que pratique atividades aquáticas. Muitas são levadas por iniciativa médica pelo baixo risco às lesões. A redução do peso corporal em quase 90% facilita a prática para obesos, gestantes ou qualquer grupo especial. Em resumo, atividades aquáticas são muito recomendadas não só pela saúde adquirida pela sua prática, mas também pelo prazer dessa prática. Isso é muito importante nos dias de hoje. Isso tem uma influência direta no nosso bem-estar. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O Brasil vem enfrentando há quase 2 meses um lamentável desastre ambiental, com o petróleo invadindo as praias do Nordeste. Professor, como é que a ciência e a tecnologia podem ajudar mais a resolver o problema? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Após o mar de lama que invadiu Mariana e provocou a morte de centenas de pessoas numa tragédia sem tamanho em nosso país, nós temos agora um gigantesco banho de petróleo que atinge mais de 200 localidades e mais de 2.200 quilômetros da costa brasileira que foram afetadas seriamente pelo óleo, uma região que vai do Maranhão até a Bahia. A situação é tão crítica que ainda não se tem ideia do que causou esse desastre ambiental com essa proporção. A hipótese mais razoável é que tenha sido um navio irregular, que a mais de 500 quilômetros da nossa costa teria lançado esse petróleo no oceano e que está devastando praias e centenas de regiões em nossa costa. Esse navio, normalmente chamado de dark ship, sem registro, e que poderia ter sido a causa exatamente da contaminação com óleo das praias de todo o Nordeste brasileiro. É uma situação muito triste, principalmente diante da inação e do aparvalhamento, da maneira como os órgãos governamentais e também privados trabalham ou não trabalham, exatamente para conter situações de urgência desse tipo. As pessoas aqui em São Paulo parecem fingir que nada aconteceu. Só para lembrar, o Brasil tem um Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional.
desde o início dos anos 2000. No entanto, esse plano não foi acionado. A coordenação desse plano cabe ao Ministério do Meio Ambiente, que claramente se exime da sua responsabilidade, como tem feito, aliás, em vários outros momentos. A ciência e tecnologia, com certeza, poderiam ajudar não só a identificar as origens do óleo, como inclusive algumas universidades e centros de pesquisa têm feito, exatamente procurando calcular a rota de correntes marinhas, para exatamente identificar o andamento e o fluxo do petróleo no mar, mas a inação governamental é algo de fazer a gente chorar de tristeza. Professor, de que forma os cientistas poderiam ajudar nessa situação, além da obrigatoriedade da ação ou inação das autoridades? Ciência e tecnologia, mais uma vez, tem um peso importante, poderiam ajudar a recuperar as praias, poderiam ajudar exatamente a identificar responsáveis, poderiam ajudar a evitar tragédias desse porte e desse tipo. No entanto, nós vivemos um momento no Brasil bastante obscurantista em que as universidades, ciência e tecnologia são exatamente colocadas sob suspeição e os programas que defendem o meio ambiente, programas muito assentados em uma forte base científica e tecnológica, na verdade estão em suspenso, né? Como se esses problemas não existissem no Brasil. Uma pena, é muito triste, mas nós temos que deixar muito claro que o que está acontecendo no Nordeste é uma pequena amostra de uma ação humana que, na verdade, agride o meio ambiente, atinge fortemente o futuro do planeta, e é uma pena que não encontre guarida nos órgãos públicos em todos os níveis. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.